Se você chegou até aqui, não é por acaso. Eu acredito que nada acontece sem motivo, e talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Muitas vezes carregamos um peso invisível que nem sabemos explicar. É aquele desânimo que surge do nada, a ansiedade que parece grudar no corpo, o medo constante de que algo vai dar errado. E nesses momentos, temos a impressão de que a vida está travada. Mas o que pouca gente entende é que isso não é apenas psicológico, é vibracional. Cada pensamento, cada emoção, cada estado de consciência tem uma frequência. E essa frequência é como uma estação de rádio. Aquilo que você sintoniza é exatamente o que você atrai de volta. Se você vibra medo, atrai experiências compatíveis com o medo. Se vibra amor, recebe em troca experiências compatíveis com o amor. Esse é um dos princípios mais antigos do universo, descrito há milênios na filosofia hermética. Antes de avançarmos, quero te recomendar uma leitura que pode transformar a forma como você enxerga sua vida, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Esse livro é uma chave para entender a presença e como ela eleva a nossa energia de forma natural. O link está na descrição para você conhecer mais depois desse vídeo. Voltando, pense por um instante na sua rotina. Quantas vezes você se deixou contagiar pela energia de alguém? Talvez estivesse em paz, mas bastou uma notícia ruim ou uma conversa pesada para sua vibração despencar. Da mesma forma, em algum momento você pode ter entrado em um lugar cheio de alegria, como uma roda de amigos ou uma prática espiritual, e sentiu sua energia se elevar sem esforço. Isso acontece porque a vibração não é fixa. Ela é dinâmica, se move e ressoa com o que está ao redor. E aqui está o ponto mais importante. Se você não tem consciência da sua energia, você se torna refém das circunstâncias. O mundo decide por você. Mas se aprende a cuidar da sua vibração, você descobre algo incrível, que pode escolher como se sente, e a partir disso, como o universo responde a você. Os antigos chamavam isso de cocriar a realidade. Não significa controlar tudo, mas significa influenciar o campo ao seu redor a partir do que você emana. E é aí que começa o verdadeiro autoconhecimento. Não apenas entender o que pensa ou sente, mas perceber como isso molda a sua vida. Como disse Heráclito, filósofo grego, nada é permanente, exceto a mudança. A sua vibração é exatamente isso, movimento. E é sobre essa lei universal, a lei da vibração, que vamos falar agora. Na filosofia hermética, existe um princípio universal que explica muito do que vivemos: a lei da vibração. Ela diz que tudo no universo é energia, e toda energia vibra em uma frequência específica. Isso inclui os objetos, os pensamentos, as emoções e até a sua própria consciência. Quando ouvimos isso pela primeira vez, pode parecer abstrato, mas pense em algo simples: uma música. Cada nota tem uma frequência, e quando essas notas se combinam, criam uma melodia. Assim também é a vida. Cada pensamento, cada emoção é como uma nota que compõe a música que você está emitindo para o universo. E o detalhe é que o universo responde à sua vibração como um eco. Ele não responde ao que você fala ou deseja superficialmente, mas ao que você é, ao que sustenta energeticamente. É por isso que tantas vezes sentimos que atraímos sempre o mesmo tipo de situação ou pessoa. Na verdade, não é azar, é ressonância. Quando você vibra medo, tende a atrair experiências que reforçam esse medo. Quando vibra amor, atrai experiências que expandem esse amor. Não se trata de uma crença ingênua.
mas de uma lei universal que foi observada por tradições antigas e até mesmo confirmada pela física moderna. No hermetismo, isso é descrito com clareza. Nada está parado, tudo vibra. Já na física, isso é traduzido pelo estudo das ondas e da matéria. Até mesmo o que parece sólido é, na verdade, composto por partículas em movimento constante. A mesa, o celular, o corpo, tudo está vibrando. A questão é, em qual frequência você está vibrando agora? Se pudesse se observar de fora, perceberia que está mais próximo da frequência do medo, da raiva, da ansiedade, ou mais próximo da frequência da gratidão, da coragem, da alegria? Essa é uma pergunta profunda, porque exige honestidade. Muitas vezes nos enganamos pensando que estamos bem, mas no fundo estamos presos a emoções densas, e reconhecer isso é o primeiro passo para a transformação. Os sábios sempre nos alertaram que não existe neutralidade no campo da energia. Se você não escolhe conscientemente sua vibração, ela será moldada pelas circunstâncias externas. E aqui está a chave. Ou você é escravo do ambiente, ou se torna criador da sua realidade. Como disse o filósofo Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Essa ousadia começa dentro, quando você decide mudar a sua frequência. Você já percebeu como a nossa energia pode mudar em questão de segundos? Um elogio sincero e nos sentimos fortes, confiantes. Uma crítica inesperada e parece que tudo desmorona. É como se a nossa vibração fosse um pêndulo, oscilando o tempo todo, sem estabilidade. Isso acontece porque, na maior parte das vezes, estamos entregues às circunstâncias externas. A alegria vem quando algo bom acontece, mas desaparece logo depois. A paz aparece em um momento de descanso, mas basta uma notícia ruim para ser arrancada de nós. Viver assim é como estar em um barco sem leme, à mercê das ondas do mar. E o problema é que, quando você não tem consciência da sua vibração, qualquer ambiente ou pessoa pode comandar sua energia. Você se torna refém de olhares, opiniões, pressões externas. Sua vida passa a ser uma reação constante, nunca uma escolha consciente. Os estoicos, há 2000 anos, já falavam sobre isso. Eles acreditavam que a verdadeira liberdade não está em controlar os acontecimentos, mas em governar as nossas reações. Isso é exatamente o que significa estabilizar a sua vibração. Deixar de ser uma folha ao vento e se tornar uma raiz firme, capaz de permanecer de pé mesmo nas tempestades. Quando aprendemos a manter nossa energia estável, percebemos que não é o mundo que determina como nos sentimos. Somos nós que decidimos como vibramos diante dele. E é justamente essa estabilidade que abre espaço para algo ainda maior, o magnetismo pessoal. Como disse Marco Aurélio, imperador filósofo, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E é dessa qualidade vibracional que nasce o magnetismo, que transforma ambientes e atrai pessoas. Existe algo que todos nós já sentimos, mesmo sem conseguir explicar em palavras. A presença de alguém que simplesmente ilumina o ambiente. Essa pessoa pode não falar muito, pode nem se esforçar para chamar a atenção, mas há algo nela que inspira confiança, admiração, respeito. Isso é o que chamamos de magnetismo pessoal.
E ele não tem nada a ver com manipulação ou dominação. Magnetismo não é sobre controlar os outros, mas sim sobre vibrar tão alto que naturalmente atrai o que está em sintonia com você. Quando sua vibração é instável, você é constantemente puxado para baixo pelas energias externas. Mas quando aprende a elevar e proteger sua frequência, acontece uma mudança sutil e poderosa. Em vez de ser influenciado, você se torna aquele que influencia. As pessoas sentem segurança ao seu lado. Os ambientes parecem se harmonizar na sua presença. E as oportunidades surgem de forma quase inexplicável. É importante entender que o magnetismo pessoal não nasce de esforço. Ele é consequência. Consequência de alguém que aprendeu a sustentar paz interior, a cultivar amor verdadeiro e a caminhar com autenticidade. Por isso, pessoas magnéticas não precisam provar nada. Elas apenas são. E esse é um convite profundo. Deixar de viver reativo, dependente das opiniões externas, e começar a viver como um centro de energia estável, capaz de irradiar sua própria frequência para o mundo. Platão dizia: a maior vitória é conquistar a si mesmo. E é dessa conquista interior que nasce o magnetismo capaz de transformar não só a sua vida, mas também a vida de quem cruza seu caminho. Existe uma lei universal que pode parecer dura à primeira vista, mas que é libertadora quando compreendida. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Muitas pessoas passam a vida pedindo prosperidade, mas vibram escassez. Desejam relacionamentos saudáveis, mas vibram insegurança e medo de rejeição. Pedem paz, mas vivem em sintonia com a ansiedade. E o resultado inevitável é frustração, porque o universo não responde aos nossos pedidos superficiais, mas ao que sustentamos de verdade dentro de nós. A explicação está no fenômeno da ressonância. Pense em duas cordas de violão. Quando você toca uma, a outra, afinada na mesma frequência, vibra sozinha. Assim funciona a nossa energia. Quando vibramos em medo, só conseguimos nos conectar a experiências que carregam medo. Quando vibramos em amor, a ressonância nos conecta a situações e pessoas que expandem esse amor. Esse processo não é místico no sentido fantasioso da palavra. Ele é tão concreto quanto a gravidade. É matemática vibracional. Por isso, a pergunta que precisamos fazer todos os dias não é o que eu quero, mas sim em qual frequência estou vibrando agora. Se você percebe que sua vibração ainda está ligada ao medo, à raiva, à culpa ou ao ressentimento, não adianta esperar que a vida floresça de forma abundante. É preciso primeiro mudar sua frequência interior para que o universo possa responder de forma diferente. Essa é uma verdade que atravessa tradições antigas. O hermetismo fala da lei da vibração. O budismo ensina que tudo é impermanente e em movimento. E até na filosofia ocidental encontramos ecos dessa ideia, como em Aristóteles, que dizia que a felicidade é uma consequência da virtude cultivada diariamente. É simples e profundo ao mesmo tempo. Não atraímos o que pedimos com palavras, atraímos o que vibramos em essência. Existe uma forma de entender, de maneira prática, como nossas emoções moldam a nossa vibração. É a famosa escala de consciência desenvolvida pelo psiquiatra David Hawkins. Nessa escala, cada emoção humana corresponde a uma frequência vibracional. Nos níveis mais baixos, encontramos vergonha, culpa, apatia, medo e raiva. Quando estamos presos nesses estados, a vida parece não fluir. É como se estivéssemos girando em círculos, correndo atrás do próprio rabo. Nada cresce, nada prospera, porque nossa energia está bloqueada. É nesse campo que tudo trava: saúde, relacionamentos, dinheiro, propósito de vida. É como viver em modo de sobrevivência, sempre reagindo ao que acontece, sem nunca sentir que estamos avançando. Mas existe um ponto de virada. A partir da frequência da coragem, começamos a atravessar a linha que separa a estagnação
da transformação. Depois da coragem, surgem níveis como a aceitação, a razão e a disposição para criar novas realidades. E quanto mais subimos nessa escala, mais ampla se torna a nossa percepção da vida. No topo estão os estados mais elevados: amor incondicional, alegria genuína, paz profunda e até a iluminação espiritual. Esses não são apenas conceitos abstratos, são estados de consciência que transformam completamente a forma como vemos o mundo. Quando vibramos nesses níveis, tudo ao redor parece se alinhar, como se finalmente estivéssemos dançando no mesmo ritmo do universo. É claro que ninguém permanece o tempo todo nos níveis mais altos. Todos os dias oscilamos. O que importa é o quanto conseguimos sustentar as frequências mais elevadas como escolha consciente. Cada vez que você decide vibrar coragem em vez de medo, gratidão em vez de reclamação, amor em vez de julgamento, você sobe um degrau dessa escala. E o mais belo dessa jornada é que não precisamos chegar ao topo para transformar a vida. A simples decisão de atravessar a barreira do medo e começar a cultivar coragem já é suficiente para desbloquear fluxos que estavam parados há anos. Como disse Buda, o que pensamos, nós nos tornamos. E quando você eleva o padrão dos seus pensamentos e emoções, inevitavelmente eleva também o padrão da sua vida. Até aqui, falamos de conceitos, leis universais e da importância de reconhecer sua vibração. Mas talvez você esteja se perguntando: tá, mas o que eu faço, na prática, para elevar a minha energia agora mesmo? É por isso que quero compartilhar com você uma técnica simples, mas extremamente poderosa. Eu chamo de Tríade da Elevação Vibracional. Ela pode ser feita em qualquer lugar, em poucos minutos, e tem o poder de transformar completamente o seu estado interior. O primeiro passo é a respiração consciente. Feche os olhos por um instante. Inspire profundamente contando até 4, segure por um breve momento e depois solte o ar lentamente em 6 tempos. Repita isso algumas vezes. Esse padrão de respiração faz algo muito especial. Ele acalma a sua mente e traz você de volta para o presente. O medo e a ansiedade vivem no futuro. A tristeza e a culpa vivem no passado. Mas no presente só existe paz. O segundo passo é a gratidão sentida. Coloque a mão no coração e pergunte a si mesmo: o que eu posso agradecer agora? Não precisa ser nada grandioso. Pode ser simplesmente o fato de estar respirando, de ter chegado até aqui, de ter uma nova chance de recomeçar. Gratidão não é um pensamento solto, é uma decisão. Quando você a pratica, imediatamente sua frequência se eleva. E o terceiro passo é a escolha vibracional. Declare com intenção: eu escolho vibrar no amor. Ou, se preferir, diga: eu escolho vibrar na paz. Eu escolho vibrar na abundância. O importante é sentir de verdade essa escolha. Deixar que ela ecoe no corpo inteiro, como se cada célula sua estivesse repetindo a mesma vibração. Essa tríade é um lembrete de que você não é refém das circunstâncias. A cada instante, pode escolher como vibrar, e isso muda tudo. Não é sorte, não é acaso, é consciência. Como disse Rumi, o poeta místico persa, ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. E ao mudar a si mesmo, você muda o mundo ao seu redor. Existe algo que você precisa levar consigo depois de tudo que conversamos aqui, é que a sua vibração não é acaso, não é sorte e nem destino. Ela é uma escolha. A cada instante,
Em cada situação, você pode escolher de novo como deseja vibrar. Você pode continuar preso ao medo, à raiva, à insegurança. Ou pode escolher a coragem, a gratidão, o amor e a abundância. Essa escolha não muda apenas como você se sente, mas muda também a forma como o universo responde a você. E quando você muda sua vibração, inevitavelmente, sua realidade começa a mudar também. Nunca mais se coloque como vítima das circunstâncias. Nunca mais diga, eu estou assim porque alguém me fez sentir dessa forma ou porque a vida não me favorece. Esse pensamento só te mantém preso à frequência da impotência. O verdadeiro poder está em assumir a responsabilidade por sua energia, porque é dela que nasce a sua vida. Agora eu quero te propor algo muito especial. Escreva nos comentários, eu escolho vibrar alto. Isso não é apenas uma frase, é um compromisso. E quando centenas ou milhares de pessoas se unem em torno de uma mesma intenção, criamos um campo coletivo de ressonância capaz de expandir ainda mais essa energia. E se você sentiu o chamado para ir mais fundo nesse caminho, eu recomendo fortemente duas leituras transformadoras. A primeira é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que vai te ajudar a entender a importância da presença no momento presente. A segunda é O Kybalion, um livro clássico sobre as leis herméticas, incluindo a lei da vibração que conversamos aqui hoje. Os links estão na descrição para você conhecer e começar essa jornada. São obras que não apenas trazem teoria, mas ferramentas práticas para uma mudança real. Lembre-se sempre, você não atrai o que pede, você atrai o que é. E quando você se transforma, tudo ao seu redor se transforma também. Deixo aqui meu abraço fraterno. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!